Bem, saudações, seja bem-vindo. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para dar sequência às nossas aulas sobre a análise ao novo Código Penal. Sei que ficamos um monte de tempo parados no que diz respeito a esta matéria, mas felizmente cá estamos e vamos efetivamente olhar para aquilo que é o nosso novo Código Penal. Como eu já disse na nossa aula inicial, na verdade nós vamos fazer uma análise de forma pontual e pormenorizada. Não vamos aqui olhar para matérias de formas mais aleatórias, mas sim olharemos de ponto de vista sequencial e, portanto, hoje, dando sequência àquilo que foi a matéria anterior, falaremos sobre o capítulo ou o título 2º do capítulo 1º ligado ao novo Código Penal, aprovado a 11 de novembro de 2020 e, portanto, entrou em vigor em fevereiro de 2021 e logo vamos então analisar isso. Portanto, meu caro, para hoje nós vamos, como eu disse, olhar para esse título 2º e, portanto, convido-o a assistir o vídeo até o fim para que possa aprimorar as suas técnicas jurídicas em torno desta questão e, se for novo no canal, eu convido desde já a inscrever-se, a deixar o seu gosto, comentário, sugestão ou crítica. Ative o sino para que o YouTube lhe possa notificar sempre que nós subirmos vídeos novos e compartilhe, caso queira, o máximo que puder para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos e, por outro lado, possamos também contribuir para a sua cultura jurídica. E se ainda não sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbié. Bem, como eu disse há pouco, é necessário, é preponderante claramente que a gente olhe para esse título 2º. E antes mesmo de nos olharmos para o nosso esquema, eu já aqui preparei o título 2º do capítulo 1º, não é? Título 2º estabelece o seguinte: facto punível. Ou seja, o que é que vai ser punível no direito penal? É necessariamente que exista um facto. E, portanto, é sobre isso que vai desencadear a nossa abordagem hoje. Porém, para além desse facto punível, é necessário primeiro que existem certos pressupostos. O que é a punição? A punição, na verdade, é a consequência jurídica do direito penal. Sempre que o indivíduo pratica um ato, e esse ato seja típico, estabelecido por lei, e, portanto, vai ser censurável pelo direito, automaticamente nós vamos ter que lhe aplicar uma punição. Só que, quais são esses factos puníveis? Será que todos os factos jurídicos são puníveis? Claro, facto jurídico. Nós já temos aqui no canal um vídeo onde falamos sobre os factos jurídicos e, portanto, facto jurídico serve para todo o direito. Todo facto que seja relevante para o direito é jurídico. E agora, todo facto é punível? Essa é a questão. Claramente que não. Para que seja punível, é necessário que se preencham alguns requisitos. Quais são estes requisitos? Aí está, pressupostos da punição. Por isso é que nós olhamos lá para o artigo 8º do Código Penal e vimos logo pressupostos da punição. Quais são esses pressupostos? O que é que são pressupostos? São, na verdade, requisitos ou elementos muito importantes sem os quais certa situação concreta não se vai verificar. E, portanto, para que exista um facto, para que exista uma punição, é necessário que se preencham esses requisitos. Assim sendo, quais são os requisitos no que diz respeito ao direito penal? Temos um facto humano, temos a tipicidade, temos a ilicitude e temos a culpabilidade. Atenção, nós hoje não vamos desenvolver todos esses temas de uma vez, porque estamos a olhar para o título inerente ao título 2º. Portanto, só no título 2º nós vamos encontrar aqui o facto humano, vamos encontrar também o caráter da ilicitude e possivelmente também da culpabilidade. Portanto, é importante que nós consigamos perceber isso. O que é um facto humano, meu caro? Facto jurídico. Já falamos sobre facto jurídico e vimos que o facto jurídico tem que ser essencialmente humano, porque só o homem é que pratica atos que podem ser censuráveis pelo direito. Daí aqui, ubi ius, ubi societas e ubi ius. Onde existir sociedade, há direito, e onde existir direito, há sociedade. E, consequentemente, onde existir o homem, há sociedade, porque o homem é que faz a própria sociedade e, portanto, faz o direito. Para que nós possamos censurar, é necessário que o facto seja humano, seja um comportamento humano executado de forma consciente e voluntária que produz um resultado externo e pode ser ativo, consequentemente uma ação, ou passivo, uma omissão. Perfeitamente, meu caro. O que é isso que quer dizer? Quer dizer que nós podemos, na verdade, praticar ações ou praticar atos que possam ser censuráveis. E mesmo não praticando atos,
essa nossa omissão também pode ser censurável, pode ser punível pelo direito, desde que exista aqui um caráter voluntário. Bem, pressupostos. Para além disso, temos a tipicidade. Meus caros, o que é tipicidade? Tipicidade é algo típico, algo estabelecido na lei, alguma coisa assim. Vamos lá, tipicidade é a adequação da conduta ao tipo, ou seja, o enquadramento de um comportamento real à hipótese legal. Já o tipo é, na verdade, a descrição legal de um crime ou delito. Meus caros, tipicidade é a adequação de uma hipótese àquilo que é ao comportamento real. Facto humano. A lei estabelece aquele que matar outrem vai ser punido. Nos termos do artigo 145 e 7 do Código Civil. Comete um crime de homicídio. Tá aí, a previsão legal é a tipicidade. O tipo é o próprio crime, como está estabelecido na lei. Portanto, sempre que o facto humano seja típico, automaticamente pode ser punível. Estamos aqui. Ilicitude. Para além do comportamento humano ser típico, também é necessário que seja ilícito. E o que é essa ilicitude? A ilicitude é a desconformidade com o direito, ou seja, o facto é ilícito quando ofende ou põe em perigo um bem jurídico tutelado por lei. Assim, em regra, consideram-se ilícitos todos os atos ou os factos típicos, excetuando-se aqueles que enquadram a exclusão da ilicitude. Exatamente. Nós depois já vamos falar sobre as causas de exclusão da ilicitude, mas isso não é para hoje. Portanto, regra geral, todo o ato que seja típico é automaticamente ilícito porque é contrário à lei ou à norma. Para além desse ato ser típico ilícito, é necessário também que seja culposo. Ou seja, é necessário também que se enquadre aqui um outro elemento ou um outro pressuposto da punição, que é a culpabilidade. Estabelece o seguinte: para haver responsabilização jurídico-penal do agente, não basta a realização por este de um tipo de ilícito, fato humano correspondente ao tipo ou modelo legal antijurídico, sendo ainda necessário que aquela realização lhe possa ser considerada em razão de culpa. Daqui que surgem as duas figuras do dolo e da negligência, exatamente. Não obstante aqui o indivíduo praticar o ato de forma voluntária, ou praticar o ato ou facto jurídico que vai produzir efeitos externos e prejudicam, consequentemente, a norma jurídica incriminadora, a tipicidade e também a lei ilicitude, é necessário que haja efetivamente esse caráter voluntário, esse dolo, ou, mesmo não existindo o dolo, a própria negligência. Portanto, são estes pressupostos da punição. Nós, para podermos aplicar a punição, devemos efetivamente olhar para estes pressupostos. Portanto, a nossa lei, na verdade, estabelece apenas aqui dois aspectos essenciais. Pressupostos da punição, fala primeiramente da ação e da punição. Quando um tipo legal compreender um certo resultado, o facto abrange tanto a ação adequada a produzi-lo, como a omissão da ação adequada a evitá-la. Perfeitamente, meu caro. Sempre que o indivíduo pratica um ato e esse ato fira o tipo legal, automaticamente estaremos esperando uma ação e essa ação vai ser punível. E mesmo se não praticar este ato e a lei obriga a praticá-lo, automaticamente este ato também poderá ser punível. Estamos aqui a falar da ação e da omissão nos termos do número 1 do artigo 8º do nosso Código Penal. Porém, temos ainda aqui, indo já para o outro aspecto, né, facto punível, e já fiz aqui uma breve leitura do artigo 8º, né, temos aqui o facto punível. O que é o facto punível? O facto deriva efetivamente da ação ou da omissão. E o artigo 8º, número 1, conforme eu li agora, estabelece o seguinte: o agente tem intervenção direta na produção do evento, pois atua violando a norma, fazendo o que a lei proíbe, e o seu ato produz um efeito típico. Exatamente. Sempre que o indivíduo pratica ou atua de forma a que viole a norma penal, automaticamente vai efetivamente produzir um efeito típico, e sendo esse efeito típico o crime concreto, automaticamente há aqui uma ação e essa ação deve ser punida. Exemplo, de forma voluntária, chega e retira ilicitamente o patrimônio do outro. Está aqui a cometer um ato típico, que é o crime de furto. Sai pelas ruas e
fala horrores sobre B, ok? Sem efetivamente ter certeza. Está aqui a praticar um ato ilícito, está aqui a praticar um ato típico, está aqui a cometer um crime contra a honra de B, que pode configurar na difamação, calúnia ou injúria. Por outro lado, pegou uma faca, foi contra B, desferiu-lhe um golpe, acabando afetando-lhe de forma mortal. Automaticamente cometeu um facto, uma ação, e, consequentemente, está a dar aqui lugar à punição, porque o Código Penal estabelece o crime de homicídio, do artigo 147. Portanto, não obstante a ação, e se nós repararmos, nós estamos no número 2 do artigo 8º, né? Nós lemos o número 1 há pouco tempo, mas é importante que eu faça a leitura do número 2, estabelece o seguinte: porém, a verificação de um resultado por omissão só é punível quando, segundo o sentido do texto da lei, a produção por omissão equivaler à produção por ação e sobre o omitente recair um dever jurídico que pessoalmente o obrigue a evitar esse resultado. Meu caro, como eu disse há pouco, a omissão consiste na abstenção de agir violando a norma jurídica, por não fazer o que a lei exige, uma vez que a sua ação evitaria o resultado típico. Mas, caros, vamos lá imaginar, e tenho aqui já um exemplo, que está o artigo 208, mas vamos lá imaginar uma mãe que tem a obrigação de amamentar o seu filho e simplesmente não amamenta o seu filho. Está aqui a praticar uma ação? Não está a praticar uma ação, está aqui a omitir. É a obrigação dela amamentar a criança. Claramente, se a criança estiver num estado normal de saúde, tem que ser amamentada. E essa não amamentação pode depois dar lugar a quê? A morte da criança. A criança pode morrer, pode adoecer, pode existir aqui outras circunstâncias que lhe vão levar à morte. Automaticamente, haveria aqui uma violação, uma violação da norma criminal e da norma jurídico-penal e, consequentemente, poderá ser responsabilizada criminalmente e, portanto, estaríamos perante a um facto punível. Também é punível, o artigo 208 do nosso Código Penal estabelece um exemplo claro sobre a obrigação, né, omissão de auxílio. É importante que, primeiramente, nós olhemos para perceber em que capítulo estamos. Estamos a falar aqui da colocação de pessoas em perigo, né? E o artigo 208, dentro desse capítulo, fala sobre a omissão de auxílio. Número 1. Quem podendo fazê-lo sem grave risco para a vida, a integridade física ou a liberdade suas ou de terceiros, deixar de prestar auxílio à pessoa vítima de acidente, calamidade pública ou qualquer outra situação suscetível de pôr em perigo a vida, a integridade, a liberdade de qualquer pessoa, ou deixar de pedir à autoridade pública o socorro necessário para afastar o perigo, é punido com a pena de prisão até 1 ano ou com a multa de até 120 dias. Mas, caros, estão aqui a perceber? Calamidade pública ou uma situação de perigo que você se aperceba e não denuncias ou não evidencias as medidas próprias para auxiliar, automaticamente poderás ser punível nos termos do artigo 208, porque há aqui uma omissão de auxílio. E ocorre muitas vezes também situações em que nós verificamos, por exemplo, um atropelamento na via pública. No entanto, em vez de prestarmos auxílio, ficamos aí a assistir ou a olhar. Algumas pessoas até têm uma viatura, em vez de pegarem no carro, levarem, ajudarem a pessoa de alguma forma, tendo condições e não fazem, automaticamente estaríamos perante este crime, há uma omissão e, consequentemente, deverá ser punido nos termos previstos no artigo 208 do nosso Código Penal. Portanto, há aqui mais artigos, há mais números dentro desse artigo. É importante que depois você, de forma individual, faça a leitura. No entanto, dando sequência a isso, vimos que a ação e a omissão, regra geral, devem ser praticados por um facto humano. Atenção! Até a lei, até 2021, no caso concreto, era simplesmente isso. Somente o ser humano era punível nos termos do Código Penal. Somente o ser humano. Hoje em dia, por sua vez, essa responsabilidade penal já não abrange simplesmente as pessoas singulares, ou o ser humano, ou eu, você, mas sim as pessoas físicas também.
E, na verdade, nós já temos aqui no canal um vídeo que falamos sobre as pessoas coletivas, atenção, pessoas coletivas. Eu espero que você vai lá ver e perceba o que são pessoas coletivas. E, portanto, essas pessoas coletivas, hoje em dia, já podem ser responsabilizadas criminalmente. Ou seja, as nossas associações, as nossas empresas, as fundações, entre outras pessoas coletivas, já podem ser responsabilizadas nos termos do novo Código Penal. Porque o artigo 9º do Código Penal estabelece o seguinte: responsabilidade penal das pessoas coletivas. As pessoas coletivas, com exceção do Estado, claramente o Estado aqui se retira, também retira as organizações internacionais de direito públicos, são suscetíveis de responsabilidade criminal, exatamente. Pessoas coletivas de direito público e as organizações internacionais também de direito público. Estamos aqui a falar, por exemplo, da SADC, entre outras organizações internacionais. Porém, sempre que for de direito privado, e as outras pessoas coletivas também de direito privado, consequentemente, devem e vão ser responsabilizadas criminalmente também nos termos do artigo 9º. Para além daquilo que é, como nós olhamos inicialmente, o facto humano voluntário, também as pessoas coletivas, se praticarem algum ato que efetivamente lese aquilo que é a norma jurídica penal, automaticamente vão ser responsabilizados. Porém, temos ainda aqui, e deve estar me questionar, mas Jorge, vamos punir as pessoas coletivas públicas, ou as pessoas coletivas melhor. Mas quais são as penas que vamos aplicar? Será que podemos colocar uma empresa, uma sociedade comercial na cadeia? Será que podemos? Claramente que não, porque as pessoas coletivas não têm presença física, existência física, é uma existência apenas jurídica. E, consequentemente, existem penas específicas aplicáveis para as pessoas coletivas e essas estão previstas a partir do artigo 90. E, portanto, assim como ocorre, como nós vamos perceber nas próximas aulas, com as penas aplicáveis às pessoas singulares, a nós, nas pessoas coletivas também as penas podem ser principais ou penas acessórias. São apenas principais aquelas que vão ser aplicáveis de formas autónomas, sem independência, claramente, de uma outra pena, e são acessórias aquelas que vão ser aplicáveis de forma acessória a uma pena principal. E quais são essas penas principais? Temos aqui no artigo 90 a administração judicial, que é a primeira. Administração judicial, o que é? Simplesmente o tribunal vai lá e limite-se a proferir algumas palavras aos próprios representantes. É isso, porque quem vai ser responsabilizado não é propriamente a pessoa coletiva, mas os representantes das pessoas coletivas, porque todas as pessoas coletivas têm representantes, claro. Por outro lado, temos a pena de multa para pessoas coletivas, exatamente, nós vamos aplicar multas também às pessoas coletivas sempre que praticarem atos que firam efetivamente a norma jurídica penal incriminadora. Para além disso, temos as penas de dissolução. Perfeito, acho que essa aqui é a mais grave de todas, né? Dissolver, ou seja, independentemente daquilo que for o ato praticado pela pessoa coletiva, ela vai deixar de existir, porque é efetivamente muito grave o ato que ela praticar, e, portanto, temos ainda as penas acessórias que dividem-se em publicidade da decisão condenatória, temos ainda a pena da caução de boa conduta, temos a pena acessória de injunção judicial, a proibição de celebrar contratos e a privação de direito de subsídios, subvenção ou incentivos, a perda dos bens e das vantagens do crime, a interdição do exercício da atividade e também o encerramento do estabelecimento e assim sucessivamente. Portanto, são muitos, mas muitos crimes que nós podemos aqui aplicar, ou várias penas que podemos aplicar às pessoas coletivas, dependendo do tipo de crime que ela possa praticar. No entanto, dentro dos vários crimes que as pessoas coletivas possam praticar, nós temos aqui, por exemplo, as fraudes fiscais, né, são penas que as pessoas coletivas praticam normalmente. Temos também a questão ambiental, porque as nossas empresas, as sociedades comerciais, e não só, também fundações, associações, praticam algumas vezes atos que lesam efetivamente o meio ambiente, e sempre que isso acontecer, poderão ser sancionadas também, não do ponto de vista jurídico penal que uma pessoa singular, mas também existem mecanismos próprios para punirmos nos termos do artigo 90 e seguintes do nosso Código Penal. Bem, para além disso, existe ainda a atuação em nome de outrem, ou seja, a ação voluntária, eu autonomamente atuo e pratico o ato concreto
Não é? Omissão, eu não pratico o ato concreto. Responsabilidade das pessoas coletivas públicas, os representantes das pessoas coletivas praticam ou não praticam atos concretos. Agora, a atuação em nome de outrem, será que eu também posso, não de forma autônoma, mas em nome de outrem, praticar atos? Claramente que sim, posso praticar atos em nome de outrem. Imaginemos que mandatou-me para um ato concreto, ou assim sendo, também olhando para as pessoas coletivas públicas, os representantes, os órgãos sociais das pessoas coletivas, em regra, são ou atuam em nome da pessoa coletiva e não em nome próprio, e, portanto, são responsabilizados ou não são. Vamos lá ver aqui o que diz o artigo 10º do nosso Código Penal. Atuação em nome de outrem. É punido quem atua como titular de órgãos de um ente coletivo ou em representação legal ou voluntária de outrem, ainda que não concorram nele, mas sim na pessoa em nome da qual atua, as qualidades ou relações requeridas pelo tipo legal de crime. Exatamente, meu caro, aqui está. Eu atuei em nome de outrem, de uma pessoa coletiva ou não, automaticamente serei responsabilizado, sim, serei, nos termos do artigo 20º, do artigo 10º do nosso Código Penal. Bem, dando sequência, podemos assim agora analisar a questão da imputação subjetiva. Meu caro, nós olhamos há pouco para os critérios ou para os pressupostos da punição e para além do facto humano que inere claramente sobre a ação e omissão, e também vimos que na verdade não é só fato humano, também temos a pessoa coletiva, aqui há uma certa imputação subjetiva, ou seja, um critério muito, mas muito subjetivo que tem que existir no indivíduo, que é a vontade. Ou não. O indivíduo, para poder praticar ou para poder ser punido, tem que ter vontade de praticar o ato. E, portanto, quando falamos de imputação subjetiva, nos ressalta aqui claramente duas figuras essenciais. E se olharmos para o artigo 20º, temos: só é punível o fato praticado com dolo ou, nos casos especialmente previstos na lei, com negligência. Perfeito, meus caros. Nós só vamos punir o indivíduo que tenha vontade de praticar o ato, ou então existiu uma certa falta no dever de cuidado. O indivíduo não teve o cuidado necessário para não praticar aquele ato e praticou o ato negligente. Portanto, para que nós podemos olhar isso, e na verdade temos aqui os artigos 12º e 13º que vão aflorar com maior rigor isso, e eu vou lendo na medida em que fomos olhando aqui para o nosso esquema. Temos aqui dolo, artigo 12º do Código Penal. Quais são os elementos essenciais do dolo? Bom, caro, nós temos dois elementos essenciais, porque dolo tem que ver com vontade. Astúcia, eu quero praticar o ato concreto e pratico. Eu quero furtar e furto. Eu quero roubar e roubo. Eu quero matar e mato. Meu caro, tudo isso aqui acarreta responsabilidades. E, portanto, à vontade, há esse elemento subjetivo, ou essa imputação subjetiva de si, nós vamos ter. Esse elemento, dolo, está dividido, ou o dolo está dividido nos elementos essenciais. Temos o elemento intelectual ou cognitivo e temos o elemento emocional ou volutivo. Intelectual, meu caro, intelectualmente, cabeça, tem que ver com conhecimento material dos elementos e circunstâncias do tipo legal do crime em causa, bem como do seu sentido e alcance. Ou seja, quando o indivíduo pratica o ato, conhece, sabe que aquela conduta concreta dará lugar a um crime concreto, a uma responsabilidade concreta criminal. Portanto, há aqui, efetivamente, o elemento intencional ou cognitivo preenchido. Ainda temos o elemento emocional ou volitivo, que tem que ver com vontade clara, meu caro. Tens que ter vontade. Vontade. Eu tenho vontade. Eu tenho dolo. Eu tenho emoção, eu quero efetivamente praticar isso. E, portanto, o dolo nestes termos emocional ou volitivo poderá existir aqui em três figuras essenciais, ou dar lugar a três tipos de dolos essenciais. Temos o dolo direto, temos o dolo necessário e temos o dolo eventual. Se perceberem, tudo isso também está consagrado aqui no artigo 12º. Dolo direto, o que é? A dolo direto, aquele em que o agente tem como fim ou como intenção a realização do facto criminoso, isto é, deseja o resultado da sua conduta. Como eu disse, quero matar e mato. Não obstante eu conhecer que aquele meu ato concreto vai ser
punido naqueles termos, eu ainda assim tenho essa vontade, quero realizar, sei qual é o resultado e pratico ainda assim esse ato, portanto estou perante aqui a um ato ou a um dolo direto. E, portanto, tem aqui consagração legal nos termos do artigo 12, número 1. Age com dolo sob forma de intenção, sob forma direta, quem, representando um facto que preenche um tipo de crime, atuar com intenção de o praticar. Dolo direto. Aqui não há problema nenhum. A saiu da sua casa, sabe que efetivamente B está na casa dele também, ele sai da sua, pega uma pistola, vai até lá, dispara. Ponto, acabou, matou. Tem vontade, tem tudo, tem conhecimento da conduta dele e ainda assim pratica o mesmo ato. Bem, temos ainda o dolo necessário. Dolo necessário é aquele em que o agente, tendo porventura outro fim diferente, prevê o facto criminoso como consequência necessária da sua conduta e, no entanto, não se abstém de o praticar. Exatamente, meu caro. O que acontece aqui? O indivíduo concreto tem noção daquilo que poderá ser o resultado da sua conduta, mas ainda assim pratica. A dolo é necessário? É necessário. E o artigo 12º, número 2, vai efetivamente dar lugar a esse respaldo legal, estabelecendo o seguinte: age com dolo, sob forma de dolo necessário, quem representar a realização de um fato que preencha um tipo legal de crime como consequência necessária da sua conduta. Dolo necessário. E por fim, temos ainda no número 3, o dolo sobre a forma eventual. Quem representar a realização de um fato que preencha um tipo de crime como consequência possível da sua conduta e, apesar disso, atuar conformando-se com aquela realização. Portanto, em que a gente atuar de forma com a possível realização do fato criminoso como consequência da sua conduta. Isto é, o agente não quer diretamente o resultado da ação, mas assume o risco de produzi-lo. Portanto, olhando aqui para essas questões, dolo necessário, a título de exemplo, podemos aqui, na verdade, olhar para um caso concreto. A sabe que se proferir algum golpe com suas partes do corpo a outrem, incorrerá no crime de agressão física. E mesmo prevendo, mesmo sabendo disso, vai até lá e pratica o ato. Ok? Estamos aqui, na verdade, perante um dolo necessário, porque ele não se abstém de praticar, mesmo sabendo que a sua conduta vai dar lugar a isso. O dolo eventual ocorre quando, por exemplo, o agente não quer efetivamente praticar isso, mas assume o risco. Vamos lá. Eu sei que ela está aí a brincar, não é? E eu tenho aqui uma arma e eu pretendo disparar contra um obstáculo que está por trás de B. B está na frente dele. Eu assumo o risco. Eu sei que posso matar, mas ainda assim disparo. E em vez do tiro ir ao B, ir ao obstáculo, vai efetivamente àquele indivíduo que estava na frente. Portanto, há aqui um dolo eventual. Há efetivamente um dolo eventual e vem consagrado nos termos do artigo 12, número 3. Agora, a negligência. Bem, a negligência vem consagrada nos termos do artigo 13 e, portanto, nós, nos termos desse artigo, podemos considerar o seguinte: age com negligência quem, por não proceder com o cuidado a que, segundo as circunstâncias, está obrigado e de que é capaz, ou seja, é negligente. Se por um lado lá, no dolo existe a vontade, o elemento volitivo e o elemento cognitivo, conhecimento e vontade, aqui na negligência existe a falta do dever de cuidado. Portanto, deste ponto de vista, vão surgir duas negligências essenciais. Temos, por um lado, a negligência consciente e, por outro lado, a negligência inconsciente. Quando é que é consciente? É consciente quando a gente previu o resultado da conduta, mas acredita que não vai suceder. Estamos no artigo 13º, a linha A. Imaginemos o seguinte: A está na via pública com a sua viatura a conduzir, entretanto depara o sinal vermelho no semáforo. Ele para, analisa
e vê que na verdade não está passando nenhum carro na via pública. E, no entanto, sabendo que pode avançar, ele avança. Ou seja, passou o sinal vermelho, só que aparece aí de lado um motociclo de um agente regulador de trânsito e, portanto, vai pará-lo e, consequentemente, vai lhe aplicar a devida sanção penal. Logo, aqui há ou não há uma negligência? Há. Também a negligência, por exemplo, o indivíduo que sabe que vai conduzir, entretanto bebe antes da condução, porque está num ambiente qualquer. Saindo do ambiente, sobe, ele prevê efetivamente que está a cometer um crime, porque está a conduzir sob efeito de álcool, só que no âmbito daquilo que é a sua condução, imagina que não vai suceder, ninguém vai lhe encontrar, não vai se deparar com nenhum agente regulador de trânsito. Entretanto, chega lá e é parado numa operação, automaticamente vai ser penalizado nos termos do Código Penal e, portanto, há aqui negligência, há uma negligência e essa negligência é consciente. E a negligência inconsciente existe quando o agente não sequer prevê o resultado, ele pratica só o ato, não sabia que iria matar ou que iria praticar um crime concreto. Não sabendo que tem o B aí de lado, pega numa arma e, sem querer, dispara. Esse disparo sem querer pode dar o crime, pode-se claramente bater contra aquela pessoa concreta que estava aí parada. Entretanto, há aqui efetivamente uma negligência, porque ele não previu o devido dever de cuidado, sabendo que não podia praticar aquele ato concreto, porém, ainda assim praticou e, portanto, é uma negligência não consciente, como ocorreu nos dois exemplos apresentados há pouco, mas aqui há efetivamente uma negligência inconsciente. Meus caros, eu vou agora fazer a leitura, proceder à leitura das alíneas A e B do artigo 13º, que estabelece o seguinte: a linha A, capaz de representar como possível a realização de um facto que preenche um tipo de crime e atuar sem se conformar com aquela realização, e a linha B, não chegar sequer a representar possibilidade da realização desse facto, ou seja, há aqui duas situações que efetivamente dão lugar à negligência e, havendo negligência, podem ou não ser puníveis. Atenção, porque nós vimos aqui nos casos especialmente previstos na lei, nem sempre a negligência é punível. Existem casos concretos em que a negligência vai ser punível. Por exemplo, nós vamos aqui apresentar dois. Temos aqui o crime de homicídio. O crime de homicídio vem consagrado, e atenção, é importante, já que vocês vão fazendo já as devidas divisões do vosso Código Penal. O Código Penal está dividido em duas partes. A parte geral, que é essa que a gente está aqui a abordar agora, e depois temos a parte especial, que é onde começa o regime jurídico inerente está aqui parte especial, deixa-me negritar isso, parte especial, onde começa o regime jurídico dos crimes em especial, e portanto temos aqui o crime de homicídio. Homicídio são os crimes contra a vida, homicídio simples, artigo 147. Entretanto, é homicídio simples. Regra geral, todo indivíduo que cometa um crime e tente a vida de outrem cometeu o crime de homicídio. Homicídio simples, que poderá ser qualificado, enfim, em função daquilo que forem as circunstâncias. Mas no caso concreto, a negligência pode ser punível no caso do crime de homicídio? Sim, pode. E, como vimos há pouco, a lei que estabelece, no caso concreto aqui, a própria lei estabelece homicídio negligente. Está aqui, negligente. Quem por negligência matar a outra é punida com pena de prisão até 3 anos. Disse há pouco tempo. O indivíduo pegou na arma e disparou sem querer e matou o B. Cometeu um crime? Cometeu. Há dolo? Não há dolo porque não tem vontade. Mas vai ser responsabilizado porque é um crime de homicídio negligente. E a pena é efetivamente mais reduzida em relação ao crime de homicídio simples. Portanto, vai ser punido, vai ser. E se a negligência for grosseira, a pena vai ser de 1 a 5 anos. Portanto, meus caros, é importante que vocês comecem já a estar aqui bem inseridos nessas matérias. Homicídio negligente está aqui, está perfeito, o indivíduo vai ser punido. Também pode ser punido no crime de homicídio, nos crimes de ofensas à integridade física. Sim, pode. Temos aqui, nos termos do artigo 159 seguintes, crimes contra a integridade física e psíquica, mas eu quero apenas a integridade física,
E aqui temos a ofensa à integridade física por negligência também. Quem por negligência ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa é punida com pena de prisão até 1 ano ou com a multa de até 120 dias. Portanto, há aqui punição da negligência para esses crimes, mas em regra não há, conforme vocês puderam perceber, nos termos do artigo 11º, salvo erro, 11º, é isso, né? Só é punível o facto praticado com dolo ou nos casos especialmente previstos na lei com a negligência. No caso concreto, no crime de ofensa à integridade física e no crime de homicídio, temos sim a negligência a ser punível. Bem, deixando de parte a questão da negligência, vamos agora aqui analisar a questão do erro. Exatamente, meus caros. Nem sempre o dolo poderá ser observado. Existirão certas circunstâncias em que este erro poderá ser afastado. E quando é que poderá ser afastado? O artigo 14º estabelece bem e muito bem isso. Número 1. O erro sobre elementos de facto ou do direito de um tipo de crime exclui o dolo. Número 2. O preceituado no número anterior abrange o erro sobre um estado de coisas que, a existir, excluiria a ilicitude do facto. Ou seja, estamos aqui perante 3 circunstâncias muito importantes. E o número 3 estabelece: fica ressalvada a punibilidade da negligência nos termos dos artigos 11º e 13º. Perfeito. Significa que se nos casos concretos for possível punir com negligência, a gente pune com negligência. Se não for punível com negligência, meu caro, esquece. Não há dolo, não há crime. Está excluído o dolo, está excluído o crime. No entanto, é importante que a gente agora consiga perceber o que são esses elementos, ok? Dentro do artigo 14º, como nós podemos perceber, número 1 e no número 2, conseguimos desencadear aqui 3 tipos de elementos. Temos os elementos de facto, que tem que ver com as circunstâncias ligadas à própria prática do crime, por exemplo, ter sido praticado com 2 pessoas, ter sido praticado à noite, ter sido praticado com o uso da arma de fogo ou não, são circunstâncias de facto. Agora, os elementos de direito são aqueles elementos que o próprio direito prevê e, em função dessa previsão, atribui certa qualidade ao ato concreto. E, por fim, sobre um estado de coisas. Logo, vamos analisar assim cada elemento de forma individual para que você consiga efetivamente perceber. Primeiramente, o artigo 11º ou 14º, a primeira parte do número 1, vai estabelecer erro sobre elementos de facto, ou seja, existindo isso, a exclusão do dolo. Vamos lá, os elementos de factos dizem respeito essencialmente à expressão ou características exteriores das circunstâncias de factos. Ou seja, o agente representa erradamente um objeto por outro. Vamos lá. A título de exemplo, olhamos para o ser humano. Perfeito. Tem aqui o exemplo, e eu deixei aqui claro, tem aqui o exemplo. O ser humano é um elemento essencial para que exista o crime de homicídio. Só há homicídio se nós matarmos um ser humano. Se nós matarmos, por exemplo, um cão, não há homicídio. O caráter homem, não é um elemento de facto. É um elemento muito preponderante para que exista o crime de homicídio previsto nos termos do artigo 147 seguintes. Vai depender depois da qualidade para sabermos se é um crime qualificado ou não. Portanto, imaginemos, por exemplo, que estando na mata ou numa outra situação concreta, julga que o seu ato concreto está a ser praticado contra um animal selvagem, porque ele está, na verdade, a caçar, está ali no matagal, entretanto vê aqui a perseguir uma gazela ou uma pacaça, depois verifica que há alguns arbustos a mexerem, e percebe ou imagina que aí esteja o animal que ele estava a perseguir, e, portanto, pega na sua caçadeira e desfere os disparos. Sucede, porém, que, chegando lá, verifica que não era um animal selvagem, mas sim era, concretamente, um ser humano. Há aqui um erro sobre o elemento de facto, porque ele
pensou que fosse um animal selvagem, entretanto é o ser humano, portanto cometeu o crime de homicídio, porém, pelo facto desse erro, pode ser afastado o crime de homicídio simples, previsto no artigo 147. Portanto, como o crime de homicídio até é punível com negligência, vamos aplicar o crime de homicídio negligente, que a pena vai até 3 anos, independentemente da grosseria do facto, poderá chegar a de 1 a 5 anos. Portanto, meus caros, é importante que consigam já perceber isso. Depois, os erros sobre elementos de direito. Os elementos de direito referem-se principalmente à qualificação jurídica ou à natureza jurídica das circunstâncias de facto. Isto é, apesar do agente ter identificado corretamente o objeto, ele não tem consciência da sua qualificação jurídica ou natureza jurídica. Vamos lá aqui, a título de exemplo, olhar para este. A leva para o avião uma pasta alheia por engano, pensando tratar-se da sua pasta. Meus caros, percebam o seguinte, aqui estamos a olhar para um crime concreto, que seria um crime de furto, porque o indivíduo levou a mala de outro. Mas aqui não há o querer, ele não tinha essa vontade, só que levou a mala de outrem. E atenção, quando nós olhamos para o crime de furto, estabelecido no artigo 392 do Código Penal, nós devemos ter em conta que um elemento essencial, e juridicamente falando, para podermos qualificar aquele crime como furto, é a coisa alheia, ou seja, não deve ser nossa propriedade, tem que ser propriedade alheia. E, portanto, esse elemento de propriedade é um elemento de direito. Existindo elemento de direito, automaticamente nós devemos efetivamente qualificar este crime como sendo crime de homicídio, como crime de furto. Porém, o indivíduo até identificou bem o objeto, porque é efetivamente uma pasta. Só que não é a pasta dele, e é a pasta de outrem. Aqui existiria efetivamente um crime de furto? Não. Não é um crime de furto, porque ele levou por engano e se calhar trocou porque as pastas são parecidas no aeroporto e, consequentemente, não comete o crime de furto. Há aqui um erro sobre o elemento de direito, que é a propriedade. Ele pensou que fosse proprietário daquela pasta, mas era proprietário da outra e, consequentemente, não vai ser punível, porque vai ser afastado aqui o próprio dolo. Meus caros, é importante que vocês tenham efetivamente em atenção isso. Dando sequência, temos aqui um terceiro elemento, que vai ser o elemento sobre o estado de coisas. Bem, o estado de coisas, aqui referido, diz respeito numa visão dinâmica ao estado da evolução global e exterior das circunstâncias de fatos. Isto é, o agente, apesar de ter consciência do processo da evolução exterior dos acontecimentos, está em erro quanto à verdade contida nesse processo em evolução, de modo que venha a praticar atos que se lhe afigurem como legais. Meus caros, percebam aqui uma situação. O indivíduo até percebe que a evolução exterior dos acontecimentos teriam levado a dar lugar aqui a crime, mas na verdade não é crime. A título de exemplo, passava numa floresta ou num lugar ermo. Entretanto, verifica que há uma rapariga a gritar socorro, larga-me, deixa-me em paz. E sobre ela está um outro indivíduo, macho. Qual é a percepção que você tira? É que efetivamente está a cometer um crime de violação. Violação, na verdade, já não existe. Nós temos agora o crime de abuso sexual com penetração. No caso, está a cometer o crime de abuso sexual com penetração. É o que ele imagina. Sucede, porém, que pega numa pedra ou num pau qualquer e embate contra essa pessoa que está sobre a rapariga. Só que, na verdade, vem descobrir posteriormente, depois de causar danos na integridade física do indivíduo concreto, que na verdade eram namorados. Estavam a brincar. Logo, há aqui um erro, afasta-se o dolo, entretanto, esse erro é sobre um estado de coisas, ou seja, ele previu uma certa evolução das circunstâncias, não é? Ou dos elementos exteriores dos acontecimentos, só que, na verdade,
A evolução é contrariamente àquela imaginou. Pensou que fosse violação, mas na verdade são dois namorados que estão ali simplesmente a brincar. Portanto, há aqui ou não um erro e, consequentemente, estaríamos perante a situação da exclusão do dolo. Meus caros, é basicamente isso que nós podemos analisar em torno do artigo 14º. E, sem mais delongas, para além daquilo que é o erro sobre os elementos de facto, ou as circunstâncias de facto, existem também o erro sobre a ilicitude. Atenção, esse erro sobre a ilicitude normalmente ocorre sempre se deparam três elementos essenciais. Quais são esses elementos? Primeiro, o erro sobre o que constitui crime e o que não constitui crime, ou seja, a atuação do agente corresponde, nos termos da lei, a um tipo de crime, no entanto, o agente assim não o entende. O erro também pode ser sobre o tipo de crime, a atuação do agente corresponde a um determinado tipo de crime, mas o agente entende que praticou outro crime, ou ainda o erro sobre a medida da pena, o agente sabe que a sua atuação constitui crime, mas está em erro quanto à medida da pena aplicável. Ou seja, sempre que existirem essas circunstâncias todas, nos termos do artigo 15º, haverá então erro sobre a ilicitude. O indivíduo sabe que está cometendo um certo crime, mas acaba cometendo outro. Sabe que o seu crime, por exemplo, é punível com uma pena de 24 anos. Imaginemos que ele ainda está a pensar que o crime é punível nos termos da lei do Código Penal antigo, de 1888. Entretanto, já existe uma nova lei e para o crime concreto, imaginamos que seja de homicídio qualificado, a moldura penal ia até 24 anos, de 20 a 24 anos, e agora a moldura penal vai de 20 a 25. Portanto, há aqui efetivamente uma certa mudança e ele vai errar, vai cometer um erro na ilicitude porque a medida da pena aplicável não é a que ele imaginou. Também há um certo erro sobre a ilicitude quando o indivíduo, por exemplo, comete um crime de homicídio, também podemos assim aplicar, contra um agente do Estado. Um agente da Administração Geral Tributária, por exemplo, ele pensa que cometeu um crime qualquer, um crime normal, mas pelo facto da qualidade daquele indivíduo como agente tributário, como funcionário da AGT, automaticamente lhe vai dar a qualidade de um crime qualificado em razão da qualidade da pessoa. Portanto, a moldura penal poderá ser aplicada diferente e o tipo de crime também é efetivamente diferente. Não é o crime de homicídio simples, mas passará a ser um crime qualificado em razão dos meios. Isso tudo vamos aprender e desde já eu peço para poder ver os artigos 147 seguintes, vai lá encontrar essas circunstâncias todas. Bem, o artigo 15º estabelece erro sobre a ilicitude. Age sem culpa, atenção, sem culpa. Aqui a questão não é dolo. O erro sobre a ilicitude retira a culpabilidade e não o dolo. Age sem culpa quem atua sem consciência da ilicitude do facto se o erro não for censurável. Atenção! Tem os mesmos efeitos do erro sobre a ilicitude, o erro sobre um estado de coisas que, a existir, afastaria a culpabilidade do agente. Número 3. Se, em qualquer dos casos previstos nos números anteriores, o erro for censurável, o agente é punido com a pena aplicável ao crime doloso respectivo, a qual pode ser especialmente atenuada. Exatamente, meu caro. Atenção, nós temos aqui três situações da punição do erro sobre a ilicitude. Primeiramente, se não for censurável, nós aqui afastamos a culpa. No entanto, se for censurável e afastaria a culpabilidade do agente, atenção, a gente não vai aplicar, porque existiu aqui um erro sobre o estado da coisa. Mas, se for censurável, o agente vai ser punido com a mesma pena aplicável ao crime doloso, porém, existirá aqui uma atenuação especial. Mas, o que é isso de atenuação especial? Quando é que a gente vai aplicar a atenuação especial? Nós temos aqui, nos termos do artigo 74, exatamente, em termos da atenuação especial. Ou seja, sempre que houver lugar à atenuação especial da pena, observar-se-á. Perfeito, meu caro. Nós vamos aplicar crime doloso, sim. Imaginemos que o indivíduo cometeu o crime de homicídio simples, né, punido aqui nos termos do artigo 147, com uma moldura penal 14 a 20, 14 a 20 anos, temos aqui homicídio simples. Quem matar voluntariamente outra pessoa é punido com uma pena de prisão de 14 a 20 anos. Perfeito, ele cometeu esse crime e vai ser aplicada a moldura penal que vai de 14 a 20 anos. Deixa eu escrever aqui.
vocês podem acompanhar de 14 a 20 anos. Entretanto, é censurável, sim, aplicamos essa moldura penal, mas vai ser especialmente atenuada nos termos do artigo 74. O que é que nos diz o artigo 74, então? O artigo 174 nos diz o seguinte, deixa-me lá ir, 74... Sempre que houver lugar à atenuação especial da pena, observar-se-á a seguinte relativamente aos limites da pena. A linha A. O limite máximo da pena de prisão é reduzido a 1/3. Limite máximo reduzido a 1/3. Portanto, nós temos aqui, limite máximo qual é? São 20. 20 vai ser dividido por 3. 20 por 3, muito sinceramente, eu poderia dar aqui uns 6 ponto qualquer coisa. Vamos imaginar 6 anos, né? E 6 meses, é 1/3 de 6 por 20. Atenção, isso é um valor aproximado, você aí poderá fazer cálculos melhores. Portanto, o limite mínimo da pena de prisão é reduzido a 1/5 se for igual ou superior a 3 anos e ao mínimo legal se for inferior. Perfeito. Então, sendo assim, nós vamos verificar que este aqui é igual ou superior a 3 anos. É superior a 3 anos, portanto vai ser reduzido a 1/5. 14 por 5, sinceramente, não sei, daqui 3 ou 2 alguma coisa. 2 e alguma coisa. 2 anos e 6 meses também, vamos considerar assim. Portanto, está aí. Ele não vai ser punível. A moldura penal, o juiz a avaliar a situação não vai olhar para esse 14 a 20, não obstante aqui existir censura, mas sim vai olhar para os 6 anos e 6 meses. A moldura penal vai rondar de 2 meses, de 2 anos a 6 meses, a 6 anos e 6 meses. Então, o juiz vai olhar para essa moldura penal abstrata e não vai efetivamente aplicar a moldura penal normal prevista no artigo 147, conforme a gente estabeleceu. Portanto, há aqui efetivamente essa situação na punição do erro sobre a ilicitude. Diferente do que acontece no erro sobre as circunstâncias de facto, aqui é onde exclui-se o dolo, aqui não se exclui o dolo, mas sim a punição é sempre feita. No quarto, o erro é censurável quando, face às circunstâncias, for razoável exigir um comportamento diferente. Portanto, depois disso temos o artigo 16º, que estabelece a agravação da pena pelo resultado. Quando a pena aplicável a um facto for agravada em função da verificação de um resultado, a agravação é sempre condicionada pela possibilidade de imputação daquele resultado ao agente, pelo menos a título de negligência. Perfeito. Depois, vamos entrar aqui para uma figura muito importante que diz-se relativamente à imputabilidade. Meu caro, o facto vai ser humano, o facto vai ser involuntário, o facto vai ser ilícito, vimos aquelas circunstâncias todas, existe dolo ou existe negligência, mas será que a todo indivíduo, a todo ser humano, vamos aqui deixar de parte a pessoa coletiva que também pode ser punida? A todo ser humano é aplicável a moldura penal, ou seja, a punição. Todo indivíduo é imputável nos termos do Código Penal? Na verdade, não. Existe uma certa limitação a essa imputabilidade. Nem todo indivíduo vai ser responsabilizado criminalmente. Para tal, temos aqui duas figuras essenciais que nós também já estudamos em sede de processo civil, de direito civil, também processo civil, claramente. Falamos que a personalidade jurídica adquire-se conhecimento completo e com vida. Entretanto, nós vamos poder exercer os nossos direitos quando adquirimos a capacidade jurídica. Assim sendo, essa capacidade jurídica também deverá existir aqui no direito penal. No direito penal, a pessoa nasceu completa e com vida, perfeito. Pode ser responsabilizado criminalmente? Não. Por quê? Porque tende a acertar tende a atingir uma certa madurez, de modo a que mesmo possa ser efetivamente imputado. Para além disso, existe também a figura das incapacidades, porque a incapacidade aqui não é só a menoridade, existe ainda a anomalia psíquica, que na verdade dá lugar à interdição, e a inabilitação. Aqui a anomalia psíquica também é atendível e, portanto, os indivíduos que sofram de alguma doença ligada à mente podem efetivamente não ser imputáveis. Assim sendo, vamos olhar aqui para o artigo 17º, exatamente, 18º, de modo a que possamos ver em que circunstâncias e quando é que nós efetivamente poderemos ser punidos nos termos do novo Código Penal. Artigo 17º estabelece o seguinte. Número 1. A imputabilidade penal adquire sem prejuízo de disposto nos números seguintes aos 16 anos de idade, exatamente.
Atenção, a maior idade em termos civis atinge-se com os 18 anos, exceto aquelas situações todas que nós já conhecemos, mas aqui não, aqui a imputabilidade penal é aplicável aos 16 anos. Significa que algum indivíduo que já tenha atingido 16 anos e cometa qualquer crime que seja, vai ser responsabilizado criminalmente, vai ser punido, nos termos do número 1 do artigo 7º. Entretanto, os menores de 16 anos, será que podem ser responsabilizados? O número 2 vai nos dizer o seguinte: os menores abaixo de 16 anos estão sujeitos à jurisdição de tribunais de menores e, em relação a eles, só podem ser tomadas medidas de assistência e de educação ou de correção previstas na legislação especial. Exatamente, nós temos a lei de julgado de menores, que regula essa situação concreta. Todo indivíduo que seja menor de 16 anos e cometa algum delito, alguma situação, algum ato que seja punível nos termos do Código Penal, não vai ser efetivamente responsabilizado criminalmente, mas sim será submetido ao Tribunal de Julgados de Menores. No entanto, a ele nunca poderá ser aplicada nenhuma pena, mas sim medidas de correção e de assistência, educação social, de modo a que mesmo possa ser efetivamente reintegrado na sociedade. Entretanto, nós vimos há pouco que o indivíduo que tenha 16 anos pode ser efetivamente punível, 16 ou mais. Será que vamos aplicar as mesmas penas aplicáveis para um indivíduo maior de 18 anos, por exemplo, porque a maioridade, como está, nos termos da nossa Constituição da República, atinge aos 18 anos? Claramente que não. O número 3 do artigo 17 vai estabelecer o seguinte: a aplicação de penas aos menores com idade compreendida entre os 16 e os 18 anos deve reger-se pelos seguintes princípios e normas fundamentais. Exatamente, quer dizer que nós não vamos aplicar os mesmos que aplicamos a um indivíduo com maior de 30 anos, ou seja, maior de 30 anos, de 25, de 23. Indivíduo que tenha 16 a 18 anos, devemos pautar pelas alíneas A a C do artigo 17, número 3, estabelecendo o seguinte: os limites máximos e mínimos das penalidades estabelecidas na lei penal devem ser reduzidas em 2/3 para os menores com idade compreendida entre os 16 e os 18 anos, a data dos fatos. Exatamente, o indivíduo completou 16 anos ou 17 anos e cometeu o crime de homicídio. Estamos aqui a falar crimes de homicídios, não é? Olhamos mais uma vez para o homicídio simples, 14 a 20, a moldura penal aplicável. Vamos ter que reduzir os limites mínimos e máximos a quanto? A 2/3. Percebam aqui, significa que vamos ter que dividir 20 por 3. 20 por 3, possivelmente vai dar 8. 6 anos e 6 meses, também podemos considerar, 2/3, e depois temos o limite mínimo também 2/3, 14 por 3, 7 não, 4 anos, 4 anos e 6 meses também. Portanto, temos aqui, ele vai ser punido nesses termos, 6 anos e 6 meses, e não propriamente 14 a 20 anos, porque é menor, 16 aos 18 anos. A linha B. Em caso algum, a pena de privação de liberdade pode ser fixada em medida superior a 8 anos, se o menor tiver idade compreendida entre 16 e os 18 anos, a data dos factos. Exatamente. Se imaginamos que o cálculo não dá aquele número, dá mais de 8 anos, porque o indivíduo se calhar matou o seu pai, e aqui existe também um homicídio qualificado em razão da qualidade da vítima. Assim sendo, não vamos aplicar 8 anos também, porque a lei não podemos aplicar mais de 8 anos, mas sim sempre menos do que isso, ou igual ou menos do que 8 anos, nunca mais do que 8 anos. Deve ser a pena aplicável aos indivíduos que tenham 16 a 18 anos. A linha C. Os menores cumprem as penas de privação de liberdade sempre que possível em estabelecimentos próprios de recuperação, de educação e de formação, e em nenhuma hipótese juntamente com os detidos ou presos adultos. Meus caros, essa aqui é uma norma aqui e infelizmente ainda não é eficaz. Regra geral em Angola, sempre que o indivíduo cometa crimes, não obstante a lei estabelecer isso, eles vão ser efetivamente julgados e condenados e vão cumprir as suas penas dentro das mesmas celas que os adultos e não de forma separada. Portanto, vamos esperar que, de um ponto daqui para frente, ou lá mais para frente, Angola consiga efetivamente chegar
a esse ponto, mas por enquanto, pelo menos na prática, é isso que se verifica. Número 4. Aos delinquentes adultos com menos de 21 anos. Exatamente, estamos aqui a prever também uma circunstância atenuante para indivíduos que compreendem entre 18 aos 21 anos. Também será que aplicamos as mesmas penas? Não. A esses indivíduos deve ser especialmente atenuada a pena nos termos do artigo 73, conforme já fizemos aquela situação concreta. O indivíduo tem 21 anos, tem 20, tem 19, tem 18. Vai ser, a pena aplicável não vai ser a mesma, vai ser nos termos que nós estabelecemos anteriormente. Porém, e para finalizar, temos a questão da imputação em razão da anomalia psíquica. Ou seja, número 1, é inimputável, inimputabilidade, não é? Ou seja, não é imputável. Quem por força da anomalia psíquica for incapaz, no momento da prática do facto, de avaliar a ilicitude deste ou de se determinar de acordo com essa avaliação. Número 2. A imputabilidade não é excluída quando a anomalia psíquica tiver sido provocada pelo agente com a intenção de praticar ato. O facto. Número 3. O tribunal pode atenuar especialmente a pena quando o agente, por força de uma anomalia psíquica grave, no momento da prática do facto, tiver sensivelmente diminuída a capacidade para avaliar a ilicitude deste ou para se determinar de acordo com essa avaliação. Portanto, meus caros, temos aqui que ver que a anomalia psíquica é efetivamente um motivo para a inimputabilidade, do mesmo jeito que ocorre com a menoridade. No entanto, em determinadas circunstâncias, se eu provocar essa anomalia psíquica para poder praticar aquele facto criminoso, ainda assim serei punido. E, por outro lado, se em determinadas circunstâncias eu tiver com a consciência diminuída, poderei ser punido, sim, mas no meio de uma circunstância especialmente atenuada. Portanto, meus caros, é basicamente isso que nós podemos analisar relativamente à nossa matéria de hoje. Na próxima aula, nós vamos olhar para o capítulo 2º inerente ao título sobre o facto punível e, portanto, é tudo quanto eu tinha preparado para hoje. Eu espero ter sido claro e coerente nessa minha abordagem. Se não fui, já sabe, não hesite, entre em contato através das nossas redes sociais e, claramente, não deixe de contribuir para que o canal possa se manter. E, portanto, agradeço mais uma vez pela sua audiência e pelo seu tempo dispensado. Eu espero por si num próximo vídeo. E, como sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbier.